9. Iremos ler, meus irmãos, do verso 6 ao verso 9. Amém? Esdras 9, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: E disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Até aí, meus amados irmãos, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, que o Senhor aplique a vida da igreja aqui presente, a Tua palavra. Sabemos que alguns irmãos não estão aqui, não puderam ouvir ou não priorizaram ouvir. Senhor, desperta-nos também, desperta a nós, para uma vida, Senhor, de dedicação a Ti, para que busquemos arrependimento no Senhor quando pecarmos, para confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, ó Deus, e saber que todo pecado ele é uma afronta, um ato de rebeldia contra o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Aplica a vida da igreja, a palavra desta noite, para que sejamos pelo Senhor edificados, meu Pai. Ministra a nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós pedimos, oramos e agradecemos a Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém e amém, Jesus. Podem sentar, queridos. Amém. Amados irmãos, esse texto é uma oração do sacerdote Esdras, e o foco dele na oração é arrependimento, confissão. Do verso 5 que nós lemos até o verso 15 é uma oração. Nós paramos aí no verso 9, mas a oração continua até o final do capítulo 9. E meus amados irmãos, ele clama a Deus pelo povo de Judá que havia acabado de retornar da Babilônia. Esse é o contexto. Lembre-se que o povo ficou 7 décadas lá como escravo, como estado vassalo, lá na Babilônia, o cativeiro de Judá. Depois de praticamente toda uma geração lá, volta o restante, volta o remanescente. E o foco é esse remanescente, que desobedece ao Senhor, que toma atitude pecaminosa. E Esdras, ao receber essa notícia, ele rasga as suas vestes em sinal de grande aflição. Com o pó no chão, ele clama, com a cara no chão, ele clama ao Senhor, e ele faz uma oração suplicando a Deus o perdão, dizendo: Senhor, o teu povo se arrepende, o teu povo confessa os pecados.
que é arrependimento, meus irmãos? Arrependimento é deixar o pecado e voltar-se para Deus. É como um retorno que fazemos. É estar indo numa direção e dar um 360. Voltar. Na verdade, um 180, né? Porque o 360 vai para o mesmo lugar. Mas é se eu estou indo para o sul, eu vou agora para o norte. Arrependimento, irmãos, é voltar-se para algo do qual não devíamos ter dado as costas. É confiar no Senhor, é amá-lo. E confissão? Confissão é confessar, é reconhecer o nosso erro, é assumir nossa culpa. Algo difícil, porque o nosso ego muitas das vezes fala mais alto do que a nossa atitude, do que a atitude que deveríamos tomar. Então, meus amados, Esdras trata nessa oração acerca de arrependimento de pecados, de confissão de pecados. Esse é o contexto. E esse livro de Esdras recebe esse nome devido ao seu personagem principal, que é o sacerdote Esdras, possivelmente o seu autor também. O livro é escrito entre os anos 456 e 444 antes da primeira vinda de Jesus, antes do nascimento de Cristo. E Esdras, meus amados irmãos, no seu livro, ele registra o cumprimento daquilo que o Senhor havia dito por meio de Jeremias, de Isaías. Então Esdras fala que Deus cumpriu a promessa feita através dos profetas. Qual era a promessa? Que o povo iria para o cativeiro, mas Deus traria de volta para Jerusalém um remanescente. E isso aconteceria sob a liderança de alguns homens piedosos, como Zorobabel, Ageu, o próprio Esdras, Zacarias, Jesua. Todos esses homens, servos do Senhor, piedosos, que mesmo não tendo praticado abominações como a grande maioria de Judá, foram juntos com a maioria para o cativeiro, inclusive o próprio Esdras. E aí, meus amados irmãos, no início desse capítulo 9, Esdras recebe uma trágica notícia. Ele fica sabendo que a maioria dos judeus que regressaram da Babilônia haviam se casado com mulheres de fora do povo de Israel. E isso, na aliança que o Senhor havia feito com Moisés, era proibido. Essas pessoas haviam adotado também as práticas religiosas de seus cônjuges, que não serviam a Deus, ou seja, aquelas pessoas que contraíram esses matrimônios passaram a praticarem a idolatria. E veja, nós não estamos falando de algo antes do cativeiro. E lembre-se que a consequência, o motivo do cativeiro babilônico, talvez o segundo evento de maior vergonha para o povo de Deus no Antigo Testamento, o primeiro foi lá no Egito, 4 séculos, foi o exílio babilônico. Qual foi a causa? Ora, a iniquidade do meio do povo de Deus. O povo de Deus, meus amados irmãos, praticando principalmente a idolatria. O que caracterizou, meus amados irmãos, a causa do cativeiro babilônico foi a idolatria, a apostasia e a adultério no meio do povo de Deus. Mas não estamos falando dos incrédulos, não. No meio do povo de Deus no Antigo Testamento. E mesmo depois disso, esse restante que está voltando da Babilônia para Judá, mais especificamente Jerusalém, tomaram atitudes que, quando chega aos ouvidos do sacerdote, ele rasga as suas vestes. Ele fica o dia todo diante do Senhor em oração, porque havia algo bem claro e específico acerca daqueles irmãos, que eles não deveriam se envolver nem ele, nem seus filhos, nem suas filhas, com pessoas de fora do povo de Israel. E quando chega a notícia para Esdras, meus irmãos, de que inclusive os príncipes do povo de Judá, ou seja, aqueles que eram da linhagem real, haviam cometido esse tipo de pecado de desobediência,
o sacerdote se coloca diante do Senhor. Você pode inclusive ler os versos 1 e 2, que vai falar exatamente isso, no capítulo 9. A atitude dele, a aflição em que ele se encontra, porque ele sabe que isso é exatamente a causa do que aconteceu cerca de 70 anos atrás. A reação de Esdras, meus amados irmãos, a essa corrupção da comunidade foi enérgica. E esses versículos podem ser divididos em 3 partes. Primeiro, Esdras recebe a notícia, aí no capítulo 9, versos 1 e 2. Segundo, ele se entristece grandemente, versos 3 e 4. E aí vem a oração, versos 5 até o 15. Nós lemos parte dessa oração, 5 ou 9. Ou melhor, 5 ou 9. E meus queridos irmãos, nessa oração, Esdras vai confessar o pecado do povo diante do Senhor. Vamos lá no verso 6, acompanhe aí na sua Bíblia. E diz: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Irmãos, o sacerdote Esdras, se você voltar no capítulo 8, verso 22, ele se envergonhou, ele não teve coragem de pedir ao rei persa Artaxerxes proteção para a viagem do seu povo de volta a Jerusalém. Ele ficou tão maravilhado em o rei Artaxerxes permitir o povo retornar para a sua terra, Judá, Israel, que ele se sentiu com vergonha de, além disso, ainda pedir proteção. Porque veja, no caminho de volta, meus amados irmãos, da Babilônia para Judá, poderia o povo de Deus, Judá, ser tomado por algum exército que viesse. Eles só vinham com a roupa do corpo, eles não tinham nada como defesa. Apesar de agora estarem livres, politicamente, eles não tinham independência, eles não tinham um exército, como no tempo de Davi. Então Esdras diz: nós vamos fazer essa viagem, e é Deus quem vai nos proteger. E aqui vai entrar também Neemias, que vai ser o responsável pela reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém, enquanto que Esdras vai ser o responsável pela reconstrução, digamos assim, da vida espiritual do povo que acabou, irmãos, que não existia mais. Eles estavam no meio de um outro povo, no meio dos caldeus, não adoravam a Deus ali, porque o local da adoração era o templo. Queridos, esse mesmo Esdras que teve vergonha de pedir ao rei Artaxerxes proteção para a viagem de volta, ele agora experimenta um outro tipo de vergonha. Nesse caso, a associação à culpa resultante do pecado. Ele diz: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Por que Esdras está dizendo isso? Volte comigo nos versos 1 e 2 do capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas e dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Olha a atitude de Esdras, versos 3 em diante. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam, ou melhor, tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgado, e me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até o céu. Neemias não cometeu pecado, irmãos.
Esdras, mas ele se coloca no meio do seu povo. Ele tem uma identificação. Ele faz parte do povo de Deus. E se a maioria, inclusive sacerdotes, príncipes, se corromperam, fazendo aquilo que Deus disse que eles não deviam fazer, viriam consequências. Lembra lá de Deuteronômio 28, quando o Senhor disse: ouvirem a minha voz e guardarem a minha palavra, comerão melhor dessa terra, tal. Mas, se me desobedecerem, virão maldições. Então, a bênção do Senhor no Antigo Testamento estava condicionada à obediência do povo. O povo desobedece. E foi isso que causou aflição, meus amados irmãos, a esse sacerdote que permanecia fiel, que não se corrompera, mesmo ele se incluindo. Eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Sabe quando você fica muito envergonhado diante de alguém a quem você porventura feriu, falou mal, machucou, enfim, ainda que não propositalmente? Esdras diz, irmãos, que não tinha coragem de levantar a face. A vergonha era tamanha. Qual era o motivo? As iniquidades que haviam se multiplicado. E aqui vamos entender uma coisa, irmãos: pecado e iniquidade são diferentes. Pecado é errar o alvo, teologicamente falando, é não fazer aquilo que Deus quer que façamos, é um ato de rebeldia contra Deus. A iniquidade é a prática contínua disso e consciente. O indivíduo sabe que está errado, sabe que aquilo não agrada a Deus, mas ele quer aquilo, ele ama aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Esse é o estado de Judá e também de Israel antes do cativeiro. Judá vai passar o cativeiro na Babilônia, Israel na Síria. Só que o cativeiro de Judá é muito mais vergonhoso e demora bem mais tempo. Irmãos, o pecado deve nos causar vergonha, culpa. Vergonha por causa da santidade de Deus, culpa por não fazermos o que Deus quer. Pecado continua sendo pecado, meus irmãos. A cultura muda, os tempos, as épocas mudam, mas aquilo que Deus estabeleceu permanece. Aquilo que a palavra do Senhor diz que é pecado, continua pecado, independente se 99,9% acha certo. O que deve reger a nossa vida é a palavra de Deus, é a Escritura, são os valores e os princípios dela para a nossa vida. Esdras estava consciente da culpa do seu povo diante de Deus, apesar dele próprio não ter feito, não ter cometido esse tipo de pecado. Esdras não tomou para si mulheres dos amorreus, dos heteus, dos heveus, e etc. E muitos dos que tomaram se corromperam, porque acabaram caindo na idolatria do povo a quem aquele cônjuge pertencia. Então, mesmo Esdras, meus amados irmãos, não tendo cometido esse tipo de pecado, ele se identifica com o seu povo em seus pecados, e por isso, na oração, ele se inclui. Ele diz: Senhor, eu estou confuso, envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as iniquidades nossas se multiplicaram sobre nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Ele usa aqui uma hipérbole, né, para dizer o tamanho da culpa, até o céu. Claro que isso não é literal, mas ele está dizendo, irmãos, o tipo de situação em que estavam aquelas pessoas que já deveriam ter aprendido com o primeiro acontecimento a lição, mas eles não aprenderam. O sacerdote está tomado, meus amados irmãos, de uma tristeza e de uma profunda angústia que trouxeram a convicção do pecado, não somente a ele, mas a continuação do texto, capítulo 10, muitos judeus tomaram a mesma atitude que eles. Eles vão chorar, rasgar suas vestes, e o principal, eles vão mudar, vão, dar aquela meia volta do arrependimento. Aqueles que estavam indo nessa direção
faz o retorno de volta. Eles confessam o pecado, o abandono do mesmo por parte do povo de Judá. E lembremos, irmãos, que este povo ele está saindo de um período de escravidão sobre os babilônios e os persas, que foi causado, inclusive, por esse tipo de desobediência, pela iniquidade do povo. Ele continua no verso 7. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia. E aí ele completa, como hoje se vê. Irmãos, a iniquidade vinha se arrastando há décadas nas famílias de Judá. E a consequência disso é a mesma registrada em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Observe os gravíssimos prejuízos, o mal que foi causado ao povo pelo pecado, pela prática contínua dele, ou seja, iniquidade. Vergonha e culpa, isso gera condenação. A espada e o cativeiro, está falando de guerra, mas não é de vitória na guerra, é de derrota e consequente cativeiro, ou seja, ser dominado por um outro povo. Roubo e ignomínia. Ignomínia é grande vergonha, é uma grande humilhação. É o que Jesus suportou por nós na cruz, por exemplo. Irmãos, perseguição, prisão, perdas, grande vergonha. Foi isso que a iniquidade trouxe ao povo da aliança, da antiga aliança, o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas perceba, irmãos, que a oração do sacerdote aqui é de arrependimento, é de confissão. Ele ora com sinceridade. Aliás, meus amados irmãos, a oração deve ser uma prática diária nas nossas vidas. A oração não deve ser algo que deixamos para quando tiver tempo. Pelo contrário, aconselho você a separar um tempo do seu dia para orar. Você não precisa se alimentar todo dia, pelo menos 3 vezes, para o seu corpo permanecer saudável, de pé. Às vezes você precisa fazer algum tipo de exercício físico, uma academia. Isso é para o seu corpo físico, mas a sua alma, o seu espírito, alma e espírito, como está? Irmãos, o que alimenta a nossa alma não é o arroz, não é o feijão. A academia, a prática de exercício físico, uma corrida, natação, isso não vai dar saúde para a nossa alma ou espírito. Nós necessitamos orar, irmãos. Nós necessitamos separar um tempo do dia para orarmos, meditarmos nas Escrituras. E na nossa oração, confessar os nossos pecados. Na nossa oração, meus amados irmãos, quando pecarmos, nos envergonharmos diante do Senhor. Quando foi a última vez que choramos, que lamentamos os nossos pecados diante do Senhor? É uma pergunta que você deve se fazer. Porque nós pecamos, irmãos, todo dia. Todo dia. E se as misericórdias do Senhor não se renovassem, nós já teríamos sido consumidos. Todo pecado, irmãos, ele é primeiramente contra o Senhor Deus. O pecado trouxe consequências nefastas para Judá. Todos, inclusive reis e sacerdotes, foram entregues nas mãos de outros reis iníquos, sendo arrancados de suas casas, sendo retirados do meio da família, indo servir a um outro povo, perderam a sua religiosidade, no sentido de estarem no templo, de servirem a Deus, perderam até a sua cultura. Porque
eles estavam no meio de um povo que adorava diversos deuses. E não foi assim que eles foram ensinados. O pecado, meus amados irmãos, tem duas funções em nossas vidas: o engano e destruição. O pecado nos seduz, nos engana, mas o fruto dele chama-se destruição. E este povo experimentou o cálice amargo da desobediência consciente ao Senhor. E Esdras continua na sua oração, verso 8: agora por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus. Como? Para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Irmãos, havia sido concedido a Judá a libertação do cativeiro. Houveram 3 reis persas, Ciro, Dario e Artaxerxes, e um após o outro confirmaram isso. E Artaxerxes vai ser aquele que vai designar Esdras e também Neemias para que peguem todos os judeus que sobraram, aquele remanescente que ainda está ali na Babilônia, e retornem de graça, sem pagar nada por isso, mas com uma mão na frente e outra atrás, como a gente diz, levando apenas a roupa do corpo. É assim que cerca de quase 50 mil pessoas retornam da Babilônia para Judá, para recomeçar do zero, porque Jerusalém era um montão de pedras, havia sido destruída por Nabucodonosor cerca de 70 anos antes. Não tinha nada, irmãos. Mas o povo tem agora a liberação para voltar, para sair daquele cativeiro. E Esdras atribui isso, irmãos, ao Senhor Deus, a graça do Senhor. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus. Como? Para nos deixar alguns que escapem e para darmos estabilidade no santo lugar, Jerusalém. Para nos alumiar os olhos, aqui fala de renovo, de recomeço, sabe, de aquilo que, quando estamos com fome, por exemplo, e nos alimentamos e o nosso corpo revigora, isso é alumiar os olhos, força para prosseguir. Ó nosso Deus, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Irmãos, a justiça de Deus, na verdade, exigiria o extermínio total daquele povo, por causa da desobediência consciente deles. Mas a graça é no que Esdras se apega. E assim Deus preservou aquele pequeno remanescente. E é por meio desse remanescente, chamamos de pequeno se comparado àquela primeira geração que sai do Egito, lembra? Cerca de 1 milhão de pessoas. 600 mil só homens, sem contar mulheres e crianças. Quando o Senhor abre lá o mar vermelho, Êxodo, me fugiu agora a referência, mas enfim, desses certamente mais de 1,5 milhão, porque aqui é muitos anos à frente, apenas cerca de 50 mil retornam, voltam. Irmãos, e é desse pequeno remanescente que o Messias virá para redimir o povo. Não só os judeus, mas principalmente, podemos dizer, os gentios, porque o povo dele não aceitou. O povo para quem ele veio, o crucificou. A graça do Senhor, irmão, se manifestou, livrando Judá da morte. E é a essa graça que Esdras se apega, e ele suplica o favor imerecido do Senhor para ele, para o povo dele, que pertencia ao Senhor.
Irmãos, o retorno a Jerusalém era algo até então impensável, inimaginável, era um sonho. Mas agora eles têm a oportunidade de voltar e adorarem o Senhor no templo em Jerusalém. Isso era como um sonho para muitos deles. Afinal, foram décadas na Babilônia, como deportados, como escravos, como estado vassal. Irmãos, e tudo isso que aconteceu passava pelo arrependimento da nação diante do Senhor, porque o cativeiro babilônico, o motivo dele foi a iniquidade do povo, inclusive a idolatria cometida por este povo com os deuses dos povos das nações vizinhas. Estas foi o responsável diante do Senhor Deus por fazer, meus irmãos, reviver a espiritualidade desse povo, por clamar a Deus para que o povo retornasse ao reto caminho. E somente pela graça de Deus foi possível esse retorno ao santo caminho, que é Cristo. E Esdras foi o sacerdote que clamou, que orou, como nós vimos aqui, que rasga as suas vestes, que passa horas e horas diante do Senhor, suplicando o perdão, suplicando a misericórdia, suplicando a graça de Deus, o favor do qual não somos merecedores. É fácil olhar para Judá, né, e ver o quanto eles pecaram, mas às vezes, irmãos, nós agimos como eles. Às vezes nós temos as mesmas atitudes de incredulidade, de desobediência e até de iniquidade. E devemos nos voltar para o Senhor, arrependidos. E arrependimento é traduzido em mudança. Essa é a diferença de Pedro para Judas Iscariotes. Pedro se arrepende. Judas Iscariotes, ele sente remorso. E aí, queridos, chegamos no verso 9, e por aqui ficaremos, que diz assim: porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Meus irmãos, o povo de Judá, apesar de nesse momento estarem livres, eles já estavam em Jerusalém, porém chega a trágica notícia para Esdras da situação da maioria do povo, e isso incluía os príncipes, sacerdotes, aqueles que eram cabeças de família. E apesar de agora não terem mais que servirem a outro povo, estarem livres disso, eles não tinham politicamente independência, como por exemplo no auge de Israel, que vai ser com o rei Davi. Davi, meus amados irmãos, não deixa inimigos para serem combatidos. Davi deixa os celeiros lotados de alimento até o teto. Salomão tem só que resolver questões locais. Salomão não tem inimigo para combater. Salomão não tem, meus amados irmãos, fome para combater. Está tudo ok. Por isso que Davi é esse exemplo de rei, porque ele foi um homem que amou o Senhor e de um coração contrito, que temia ao Senhor. E agora nós estamos diante de um Israel que não tem nada, de um Judá que quando andava em obediência ao Senhor era tão próspero, era tão firme, agora não tem nada. Literalmente, irmãos, tem que recomeçar do zero. E aqui, perceba que o texto fala de duas coisas importantes: o templo, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus. O templo havia sido destruído, saqueado todo o ouro, toneladas e toneladas, e para restaurar suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Então fala de duas coisas importantes:
A casa do Senhor, o templo e o muro. E aí vai entrar outro personagem, que vem logo depois de Esdras, que vai ser Neemias. Neemias é aquele que vai batalhar. Neemias era uma espécie de administrador, irmãos, único. É ele que vai ser usado pelo Senhor para levantar os muros, reconstruir a cidade. Enquanto Neemias está nessa parte mais física, na parte espiritual nós temos Esdras, que está clamando a Deus para que o povo retorne, para que o povo se reúna, para que o povo sirva a Deus, para que o povo se arrependa de seus pecados e se volte para o Senhor. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia. E aqui, Ciro, Dario e Artaxerxes, os três. Para quê? Para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e Jerusalém. Irmãos, qual era a promessa do Senhor para o povo dele? A promessa de Deus de não desamparar a nação de Israel era, como todas as bênçãos da aliança mosaica, de ordem condicional. Condicional, ou seja, se Israel abandonasse ao Senhor e consequentemente sua aliança, mostrando-se negligente com relação à lei, eles perderiam o direito às bênçãos e, por outro lado, experimentariam a maldição. Deuteronômio 28, 20, 29, 24, 25 e 31, 16 e 17. A bênção de Deus no Antigo Testamento para o povo de Israel estava condicionada à obediência, a guardar a lei, a palavra, os princípios que o Senhor estabelecera. Por fim, meus amados irmãos, o Senhor então permitiu o cativeiro para executar a sua justiça sobre Israel e sobre Judá e para prefigurar o que acontecerá no dia do julgamento, quando todos os que se encontram diante de Deus, com base em sua própria observância da lei, interpretando a palavra ao seu bel prazer, padecerá. Ou seja, meus amados irmãos, o cativeiro, de alguma forma, ele aponta, ele prefigura o que acontecerá no dia do julgamento final. Nós vivemos tempos, irmãos, em que as pessoas querem interpretar a palavra de Deus ao seu bel prazer. Até estudávamos isso ontem com os irmãos do discipulado, a questão da interpretação bíblica e a interpretação pessoal. A palavra de Deus não pode ser interpretada ao meu bel prazer. Eu não posso ter uma interpretação subjetivista da palavra de Deus, ou seja, interpretar ela a partir do meu ponto de vista, do que eu acho certo. Não, nós temos princípios que não vêm de hoje, vêm da antiguidade, da interpretação. Primeiro, a Bíblia interpreta a si própria. Segundo, um texto mais obscuro deve ser respondido por um texto que está mais claro acerca daquele assunto. Terceiro, irmãos, as normas de qualquer idioma. Verbo é verbo, conjunção é conjunção, preposição é preposição, poesia é poesia, fato histórico é fato histórico e pronto. Não adianta querer interpretar a palavra de Deus como a gente acha que é o correto. Na Bíblia não pode ter achismo na interpretação dela. Nós temos princípios fundamentais cristãos para interpretar a palavra, e isso tem que ser seguido, porque senão nós vamos nos perder, porque senão erraremos o foco, e quando interpretamos erroneamente a palavra de Deus, pecaremos. É o que Israel faz, não obedecendo. O Senhor disse que não deveríamos contrair relacionamento com mulheres de fora de Israel, mas aqui é só um caso diferente. Aqui é uma mulher que ela está indo para a igreja e tal. Há um princípio. Quando quebra-se princípios, as consequências são, meus amados irmãos, impossível de deter. A questão, queridos irmãos, como acabei de falar, que a bênção do Senhor para o seu povo era de ordem condicional no Antigo Testamento. Israel abandona o Senhor, abandona a aliança, desobedece, então vem as consequências.
O Senhor permitiu o cativeiro para executar sua justiça sobre Israel e sobre Judá, e para prefigurar o que acontecerá no dia do julgamento com todos os que se encontram diante de Deus com base em sua própria observância na lei. Nós temos a liberdade, e a reforma protestante nos trouxe isso, a liberdade de conhecer as verdades de Deus. Antes da reforma, quem detinha o poder de interpretação da Bíblia era a Igreja Católica. A missa era rezada em latim, independente se você morasse na Inglaterra, falasse inglês, logicamente, na Alemanha, alemão, na França, francês, a missa era rezada em latim. Vem a reforma e joga a Bíblia na mão do povo, no seu idioma vernáculo, natal, e todos agora têm acesso às verdades de Deus, mas isso deve ser feito com responsabilidade. Não podemos interpretar a Bíblia, irmãos, ao nosso bel prazer, mas conforme os princípios que já são estabelecidos por ela mesma. Não se esqueça disso, porque senão cairemos no erro, no pecado, na desobediência. Irmãos, concluindo, o capítulo 10 vai nos dizer que muitos desses judeus vão despedir suas mulheres etéreas, dos amorreus, vão despedir, vão tomar uma atitude drástica, porque o pecado também, a iniquidade também foi drástica, requer então uma atitude drástica. Eles vão clamar ao Senhor, depois os irmãos podem ler a continuação a partir do verso 10, entrarem no capítulo 10, essas pessoas vão se arrepender e vai começar a reconstrução. Talvez, irmãos, um dos períodos mais difíceis foi enfrentado por Esdras e Neemias, que foi a reconstrução do povo, não só da religiosidade, da espiritualidade, mas de toda uma cidade, de toda uma nação. E você deve refletir, meu querido irmão, minha querida irmã, quando foi a última vez que você chorou, envergonhado diante do Senhor por causa de seus pecados? Ou isso não acontece mais? Lembre-se, o pecado tem duas funções principais na vida do ser humano: engano e destruição. O pecado seduz e depois mostra a sua verdadeira face. E Satanás, diz a palavra do Senhor, é aquele que tenta os cristãos. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, sim. E é Satanás quem procura sempre nos afastar da obediência ao Senhor. Servimos ao Deus Santo, que exige do seu povo vida piedosa, de confiança, de dedicação a Ele. Por fim, meus irmãos, a oração de Esdras, ela foi sincera. E junto com eles, muitos judeus oraram arrependidos ao Senhor, confessando os seus pecados. E aqueles judeus culpados, como vai dizer o capítulo 10, despedem seus cônjuges, abandonam seus pecados e se voltam para Deus. Que o Senhor, irmãos, nos guarde da iniquidade, que o Senhor nos guarde da apostasia, que o Senhor nos guarde do adultério, que o Senhor nos guarde disso que caracterizou boa parte do povo dele no Antigo Testamento e que padeceu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e aplique essa palavra às nossas vidas, ao nosso entendimento, que você possa refletir sobre isso. Convido você a se colocar de pé para que possamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós pedimos que continues com a tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, apesar de não sermos merecedores. Senhor, nos ajuda a amar ao Senhor acima de todas as coisas, a chorar, a lamentar as nossas desobediências, os nossos pecados, como fez aqui Esdras, Senhor, juntamente com boa parte de Judá. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude a combater o pecado que tenazmente nos assedia, Senhor.
Nos ajude a combater as inclinações pecaminosas da nossa carne. Nos ajude, Senhor, a lutar contra as artimanhas do maligno. Deus nos guarda em Ti, Senhor, com uma vida de dedicação ao Senhor, com uma vida piedosa, meu Deus, de oração, de meditação nas Escrituras diariamente, nos alimentando do maná do céu, que é a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a sermos igreja, meu Pai, como o Senhor quer que sejamos, Senhor. Livra-nos de termos uma vida espiritual, meu Pai, de qualquer forma, empurrada com a barriga, uma vida, Senhor, espiritual morna, onde não há obediência à Tua palavra. Nos livra disso, Senhor. Nos livra, meu Deus, daquilo que é contrário à Tua vontade. Espírito Santo, guarda esse rebanho, Senhor. Guarda cada um que aqui se encontra nessa noite, debaixo da Tua graça. Que policiemos nossas vidas, que andemos em obediência a Ti, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Oramos e agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.